Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Position desta semana. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, final de mês, e como todo fim de mês, vocês sabem, nós temos o que, pessoal? Nós temos o nosso relatório de força relativa. Vocês já estão vendo ele aí na tela, né? Eu deixei mais cedo ele disponível lá no grupo do Telegram. Então, se você quiser dar uma olhada mais aprofundada, não se esqueça de entrar lá no grupo, mas eu quero fazer alguns comentários sobre o relatório no vídeo de hoje. Segundo, nós temos aí a rentabilidade da carteira no mês de fevereiro, um mês que podemos falar que foi um mês aí desafiador, né, pessoal? Nós tivemos a primeira semana, uma semana bem eufórica, mercado subindo forte, né? E depois é uma correção bem aguda, principalmente na última semana. Nós vamos falar muito sobre isso neste vídeo, tá? Bom, além de tudo isso, apresentando para quem está chegando aqui agora, meu nome é Luiz Fernando e toda a semana eu trago para vocês este conteúdo aqui mostrando aí o mercado, né? Não só o mercado brasileiro, nós observamos uma gama muito extensa de ativos aqui no canal, tá? E também eu mostro como eu aloco o meu risco dentro das minhas estratégias de trend following, tá? Bom, pessoal, vamos então começar que hoje tem muita coisa para ser dita. Primeiro, eu quero mostrar para vocês algumas questões importantes aqui sobre o relatório, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, nós podemos olhar aqui o que, pessoal? A questão da movimentação dos preços na camada mais curta, né? Que é a camada aí de curto prazo, a camada de 2 a 3 meses que eu mensuro. E nós temos aí uma forte apreciação ainda, né, das empresas que tiveram IPO recentemente. Liderando a lista, nós temos aí a Cash, né, que é uma das empresas que eu tenho na minha carteira, mas uma das empresas que eu chamava já atenção há algumas semanas é a Home, né, vem se destacando aí principalmente nas últimas semanas, acumulando uma rentabilidade de mais de 100% nesses últimos 3 meses, né? A própria PetroRio, que a gente fala muito aqui, né? Banco Inter também, com uma força compradora muito poderosa. Mas o que mais me chama a atenção, pessoal, é o quê? Nós temos falado muito aqui no canal sobre a questão aí das empresas de commodities, né? Principalmente as ligadas ao minério de ferro, né? As exploradoras de minério, né? Que vem com uma alta aí expressiva no nosso mercado. E se nós observarmos, nós vamos ver uma quantidade muito alta de empresas ligadas a este nicho, né? Ou principalmente empresas que são aí exploradoras de commodities, tá? Nós temos, por exemplo, a SLC3, né? SLC3. Nós temos a Unipar, né, que acabou entrando agora aí na lista, a própria FESA, né, que é um destaque aí também entrando na lista, Usiminas, né, Vale, Suzano. Então notem a quantidade de empresas que nós temos com uma força de compra muito poderosa. Não é de hoje que nós já temos falado, na verdade, aí do boom de commodities, né, e como esta tese ainda permanece muito viva no mercado, tá? E observando aí principalmente os ativos que não vêm performando também, nós podemos ver aí uma grande dificuldade, principalmente aí dos ativos ligados a vendas, né, do varejo mais antigo, né, aquele varejo ali de shopping, aquelas lojas que são afetadas aí pelo fechamento aí do comércio, enfim. Nós temos aí várias empresas desse tipo de segmento, né, como por exemplo a Centauro, Lojas Renner, né, a própria Saraiva, mas a Saraiva já está há muito tempo nessa situação. E também chama atenção o surgimento aí de empresas de construção civil, né? O ramo de construção civil que muitos apostavam que ia ser um dos principais ramos aí, segmentos, né, que ia performar muito bem esse ano, principalmente por causa da taxa de juros, vem aí sofrendo cada vez mais, não só no nosso mercado, mas aí em diversos mercados globais, tá, pessoal? Então, essas são as considerações sobre esse relatório. Eu coloquei mais aqui para o final também uma análise do dólar e do nosso Ibovespa, mas eu já chego lá, principalmente para falar aí do dólar, tá? Bom, é isto. Já observei aqui o relatório com vocês. Agora eu quero mostrar para vocês a rentabilidade da minha carteira neste mês de
fevereiro. Na verdade, das duas carteiras de Trend Following, né? A primeira carteira, que é a mais antiga, onde eu tento me expor em operações de maior prazo, ou seja, 6 meses, 8 meses, 1 ano, até mesmo 2, 3 anos, tá? E temos a carteira aí que busca explorar movimentações mais curtas, tá? E nós tivemos o que, pessoal? Nós tivemos aí, enquanto na verdade, neste mês que passou, né? Nós tivemos uma queda muito forte do Ibovespa, mais de 4% de queda, Small também caindo mais de 2%, né? A carteira permaneceu aí mais ou menos no 0 a 0. Na verdade, com uma queda aí de 0,39%, mas nós temos ainda uma grande parcela alocada em ativos, né? Apenas uma pequena parcela em caixa, mas devido à última queda que o mercado fez aí na última semana, eu adicionei mais outras 2 vendas na carteira e isto deve acabar protegendo, eu espero, de uma certa forma, caso o mercado continue este movimento de queda. Então, não foi um mês brilhante, mas considerando o cenário, principalmente se nós observarmos aqui o mês de janeiro e fevereiro, meses em queda, né? E nós tivemos uma alta no mês de janeiro e agora a carteira fechando aí praticamente no 0 a 0, mostrando bastante resiliência neste ponto do mercado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Os 2 comentários do vídeo já feitos, né? E agora nós podemos aqui começar a observar o mercado, tá, pessoal? Bom, rapidamente falando para quem está assistindo este vídeo agora, esta visão ela se divide em 3 partes, pessoal. Vocês estão vendo aqui do lado a lista de ativos que eu vou observar. Esta lista, a vermelha e a roxa, são as 2 listas de visão macro, tá? Então, o começo do vídeo será destinado a uma análise mais macro, depois eu entro aqui na lista azul mostrando os ativos que eu tenho em carteira e por último eu trago aí os grandes destaques, os grandes ativos que eu vejo como alguma possibilidade para a tomada de risco para a próxima semana ou para as próximas semanas, beleza? Bom, explicado isso, vamos olhar aqui o nosso Ibovespa. Bom, pessoal, quem se lembra, né? Vamos lá voltar um pouco, ou mesmo você pode voltar aí e observar o vídeo do fechamento de janeiro, né? Na verdade, nós falávamos o que, pessoal? Nós falávamos do gráfico mensal. E por que o gráfico mensal, pessoal? Gráfico mensal, eu gosto muito de observar para traçar cenários mais longos. E lá no gráfico mensal, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, pessoal, simplesmente o mercado deixando um sinal bem vendedor, que era o quê? Que era esta barra de exaustão. Após 2 meses de alta, uma alta bem forte, que o Ibovespa subiu nada mais, nada menos, se nós pegarmos da base deste fundo até o ponto máximo, o mercado chegou a subir aí 26% nessas 2 barras, tá? E nós tivemos o quê? Nós tivemos este candle demonstrando aí uma certa exaustão do mercado, né? E eu comentei com vocês naquela época, falando o quê? Eu falei, ó, pessoal, caso o mercado venha aí a perder a mínima do candle do mês de janeiro, nós devemos esperar aí uma correção mais forte do Ibovespa. Eu até coloquei lá no grupo do Telegram comentando que no começo do mês nós tivemos aí o que? Nós tivemos a primeira semana, uma semana de força, né? O mercado aí mostrando uma força compradora, respeitando aquele fundo que havia sido marcado no fim do mês de janeiro. O mercado começou subindo aí cerca de 4,5% na primeira semana, mas esta força começou a não se mostrar tão assim potente, né? Nós vimos aí, após o mercado subir esta semana, nós vimos o quê? Nós vimos uma semana de dúvida, outra semana de dúvida, né? Então, aqui havia meio um enxeque aqui no mercado, né? Uma certa dúvida sobre se realmente este candle aqui iria sustentar esta alta do mês e se o mercado não poderia vir a acionar o candle que foi deixado no mês anterior. Eu até falei em alguns vídeos das semanas anteriores. Pessoal, muita atenção, caso o mercado venha a cair e acionar aquele candle deixado no mês de janeiro, nós devemos sim ter um movimento mais forte de queda. E batata, né, pessoal? Foi isto que aconteceu
na última semana do mês, ou seja, o mercado esperou aí o mês inteiro para acionar o sinal deixado lá no mês de janeiro, ou seja, nós temos então agora nesse contexto o quê? Nós temos aí 2 meses de queda, né, pessoal? Nós temos aí um cenário bem corretivo. Eu fiz alguns estudos que mostraram para mim que geralmente quando nós temos sinais como este de exaustão no Ibovespa, normalmente nós temos uma correção de algo em torno de 15 a 16%, ou seja, da base acionada desse fundo aqui, nós deveríamos esperar uma correção de pelo menos mais 15% no mercado. Isto daria um alvo lá nos 96 mil pontos, né? Daria um alvo aí bem extenso para o nosso mercado. Porém, pessoal, qual o cenário que nós podemos traçar aqui? Primeiro, para um cenário mais baixista. Nós podemos entender o quê? Nós podemos também pegar esta máxima deixada nesta semana aqui, no topo, né, da semana anterior, e nós podemos traçar até o fundo, que na verdade foi o fundo lá de março, né? E nós podemos entender que toda esta região aqui, né, todo esse ponto, desde março até agora, né, até este mês aqui, nós temos o mercado em uma perna de alta, ou seja, o mercado aqui em uma tendência de alta, fazendo aqui nós tivemos uma perna de impulso, uma perna de correção. Agora nós tivemos uma outra perna de impulso e esta seria uma perna de correção, tá? Diante disso, nós poderíamos esperar talvez o quê? Nós poderíamos esperar o mercado corrigir. Eu trabalharia com 2 cenários, tá? Primeiro cenário, acho que um cenário bem plausível que nós podemos esperar, seria o mercado corrigir aí até os 104.700 pontos, que é nada mais, nada menos do que este topo que foi rompido, né, onde o mercado aqui consolidou por alguns meses, ou talvez em uma consolidação mais forte, uma correção mais forte, nós poderíamos sim esperar o mercado buscar esta zona aqui de fundo, que nada mais é do que o fundo marcado pelo mercado lá em setembro e outubro de 2020, e também é a retração de 0,5% de toda esta perna de alta, ou seja, que 50% de toda esta perna de impulso seria essa correção, uma correção sim mais longa do mercado, né? Mas caso o mercado venha a se mostrar mais vendedor, nós poderíamos sim talvez esperar o mercado vir a buscar aqui esta região dos 92 mil pontos, tá? Uma região, na verdade, aqui, a grosso modo, nós podemos falar aqui que é a região dos 93 mil pontos, tá, pessoal? Sendo mais preciso aqui com vocês, seria uma região aí dos 93 mil pontos, seria esta uma correção mais forte para o nosso Ibovespa. Aí vocês se perguntam, tá, mas esse é o cenário mais corretivo? Será que agora nós devemos vender tudo e correr para as colinas? Não, pessoal, nós podemos também ter uma outra visão, que seria a visão em que o mercado está em uma tendência de alta, fazendo ainda na nossa análise mais macro, topos e fundos ascendentes. É bem fato é que nós tivemos uma quebra dessa premissa, né, do topos e fundos ascendentes, pois aqui agora nós temos também no gráfico semanal um pivô, nascendo aí um pivô de baixa, um pivô que nesta semana tem um seu acionamento inequívoco, né? Olha o tamanho deste candle, né, que aciona todo esse pivô de baixa, tá? Mas nós podemos observar o que, pessoal? Ainda temos aqui plotada, o mercado testa a média de 20 períodos, que é esta média laranja. Deixa eu só apagar este tracejado aqui. Esta média laranja é a média de 20 períodos, que é uma média aí utilizada por muitos no mercado, né? Ou seja, este cenário seria talvez, nós poderíamos observar na semana que vem, o mercado fazer aqui em cima desta média uma barra de correção assim, né? Uma barra de repique até o primeiro ponto, mas que aí muitos entrariam aqui entendendo que o mercado sim já corrigiu, que a tendência de alta ainda é sólida e deve ser apostado novamente em mais uma perna de impulso no mercado. E este candle deixado em cima desta média seria um argumento para muitas pessoas voltarem a abrir compras no nosso mercado. Então, basicamente, pessoal, falando, eu apaguei a média aqui, não era para ter apago, eu falo que esse sinal é um sinal vendedor, tá? Nós temos sim um cenário mais baixista se desenhando para o nosso mercado.
não só no gráfico mensal, não só no gráfico semanal, mas também no gráfico diário, ou seja, nós temos aí as três médias aqui, tanto a média de 10 períodos, a média de 20 períodos e a média de 50 períodos, as três alinhadas para baixo, né? Então nós temos um cenário de correção, sim, a ser desenhado, nascendo no nosso mercado, tá? Então, aquele cenário que eu acabei de comentar, que seria um cenário mais comprador, seria uma possibilidade aí mais remota para as próximas semanas, beleza? Este é o cenário que eu estou trabalhando neste momento com o nosso mercado. Claro que na semana que vem, se nós tivermos aí um baita candle aqui, como eu disse, fazendo um cenário como esse, nós vamos fazer novamente a nossa leitura e traçar aí os cenários novamente. Beleza, pessoal? Bom, é isto do nosso Ibovespa, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui no Small 11 que também deixa um cenário aí também mais vendedor. Olhem lá, nós temos, deixa eu apagar essa média de 20 períodos, nós temos também o mercado perdendo esta zona de suporte, tá? Que foi marcada por uma, duas vezes aqui, e agora o mercado vai perdendo também esta região, dando aí pinta também de uma correção mais longa do nosso mercado. Aqui nós estamos falando das small caps, né? O nosso índice de small caps. Falado do nosso mercado, pessoal, vamos observar agora o mercado americano e ver o que aconteceu nesta semana, tá? Nesta semana nós tivemos também aqui dentro do S&P, mercado caindo lá, cerca de 2,45%, marcando também aqui um topo lá na região dos 3.952 pontos. Cenário também de correção dentro do mercado americano. Nós vemos isto não só no S&P, mas também na Nasdaq, que cai 4% essa semana. E por último aqui no Dow Jones, que também cai aí cerca de 1,78% nesta semana. Então nós vemos uma correção generalizada, não só nos nossos mercados aqui brasileiro ou americano, mas, pessoal, muito se falou e as pessoas atribuíram parte da turbulência política, da turbulência aí das empresas estatais a esta queda que o mercado teve essa semana. Mas, se vocês observarem, aqui nós estamos olhando as ETFs de diversos países, nós vamos ver que a queda foi meio que global, tá, pessoal? Nós tivemos, sim, aqui o EWZ caindo lá nos Estados Unidos 10%, ou uma baita queda, né? Aqui soma a queda do Ibovespa com a queda, a alta do dólar, na verdade, né? Nós temos aqui uma importante região de suporte, né, traçada por esse canal de alta, né? Temos essa linha aqui de suporte desse canal. Atenção aqui nesse ponto, pode sim haver aí alguma pressão compradora dentro do EWZ, tá? Se nós observarmos aqui, por exemplo, Chile também queda essa semana, queda aí de 5%. Lá o Peru que vinha bem forte, né, uma queda de quase 3%, né? Índia também aí recusando aquele rompimento com uma queda de 4%. Colômbia, a mesma coisa. Então, se nós observarmos aí, pessoal, nós temos aí uma queda geral, né? Olhem aqui a China, né, caindo 9%, o ETF chinês, né, voltando praticamente aí para a base daquele topo que foi rompido, né? Então, nós temos aí o mercado global aí sofrendo bastante nessa semana que passou. Até mesmo o ouro, né, que nós fizemos aí uma análise na semana passada, e eu citei para vocês aqui principalmente este sinal aqui do candle passando para baixo da média de 50 períodos. Era um sinal bem de atenção, na verdade, né, para a continuidade de uma correção mais forte. E olhem lá, pessoal, nós temos aí esta semana no ouro, o ouro caindo aí 3%, né? No auge de toda a euforia que o mercado estava lá no mês de agosto, setembro de 2020, nós já temos uma correção neste ativo de cerca de 17% quase, né? Uma correção bem forte. Do ouro, que é um ativo que não tem tanta volatilidade, nós vemos aí uma queda de 3%, que nós só vimos lá no crash, né? Nós tivemos aqui lá no crash uma queda, na verdade aqui, ó, uma queda de 9%, e após o topo marcado, o mercado caiu 4%, mas não é tão comum ver aí o mercado caindo tão forte assim no ouro, tá? Outro ETF interessante de se observar neste contexto é o EEM, tá? Que é o ETF aí que replica ativos
de mercados emergentes, tá? Nesta semana nós tivemos aí este ativo caindo 6,61%, passando para baixo da média de 10 períodos, demonstrando também uma possível correção mais longa dentro deste ativo, tá, pessoal? Então notem como aí o mercado inteiro sofrendo essa semana, né? E basicamente aí o mercado vem dando mais atenção e colocando mais preocupação aí, principalmente no aumento da inflação em diversos países e o aumento dos juros, né? A gente já vem falando há muito tempo, principalmente aqui deste bonde, que é o bonde americano de 10 anos, né? E como ele vem aí numa tendência forte de alta, né? Após esse rompimento que nós vimos alguns meses atrás, lá em dezembro, né? O mercado vem aí com uma força bastante compradora, né, pessoal? Esta semana nós tivemos uma alta de mais de 5% e o mercado segue aí a buscar a região do próximo topo lá nos 1,98 pontos, né, dentro deste índice. Aqui no Brasil, nós podemos ver a mesma coisa, como nós já havíamos comentado anteriormente. Olhem lá, nós tivemos aqui essa semana um sinal bem relevante dentro do DIF23, tá? O mercado rompendo essa região que era a região de resistência tocada por uma, duas vezes, rompe com um candle bem amplo, né? Volume também confirma esse rompimento. Nós temos aí, por este sinal, agora espaço aberto para o mercado vir testar aí a região dos 7,39, tá? Isto dá uma alta aí de mais de 30% dentro dos juros de curto prazo brasileiro, tá? Nos juros mais longos, nós tivemos também o mercado aí fazendo uma forte alta, testando aqui também esta região de resistência, tá? Que foi testada aqui por diversas vezes. Novamente, nós temos o mercado testando aqui esta região, já com uma cotação de 8,39 aí nos juros mais longos brasileiro. Então, não é à toa que o mercado aí começa, assim, a fazer contas e ver que se expor, talvez, em ativos de risco com uma taxa de juros tão maior do que estava há cerca de um ano atrás, talvez não seja a melhor das ideias, né? Então, começa a haver uma migração aí de ativos de uma classe de ativos que são aí os ativos de risco, né, como a bolsa, para ativos mais seguros, tá, pessoal? Então, muita atenção nesta movimentação do mercado que tende a permanecer, tá? Pelo menos é este sinal que nós temos por agora, tá? Por último, eu quero comentar com vocês aqui do dólar, tá? Que eu falei lá no meu relatório. Por quê? Tá até aqui o desenho gravado, pessoal. Deixa eu voltar lá no relatório para falar com vocês. Relatório, tá? Aqui eu fiz uma análise em 4 esferas, tá? Do dólar. Nós temos aqui no gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal e gráfico de 6 meses. E todas estas esferas de tempo, nós vemos o quê? Nós vemos o dólar em uma tendência de alta, uma tendência de apreciação perante ao real. Principalmente por causa deste sinal que o mercado rompe essa região de resistência, bem parecido com o que nós vimos lá nos juros, né, pessoal? O mercado rompendo com um candle de força dentro da escala. Deixa eu voltar para o gráfico que fica até mais fácil para ver, né? Fica maior para vocês acompanharem. Então, pessoal, escala diária, nós temos o que esta semana? Nós tivemos um sinal relevante no dólar. O mercado rompendo essa região que foi testada por uma, duas, três, 4 vezes, rompe com um candle muito amplo, tá? Na sexta-feira, na verdade, foi esse rompimento, tá? E se nós observarmos no gráfico semanal, nós temos também o mercado tocando praticamente esta linha de resistência aqui deste triângulo, né? Esse triângulo que é onde o mercado vem corrigindo já há algum tempo. Então, eu ficaria bastante atento caso o mercado venha a romper este triângulo aqui para cima, tá? Sim, nós estamos em um grande ciclo de alta do dólar contra o real, mas nós podemos ver aí uma forte especulação, ataque especulativo contra a nossa moeda, principalmente caso o real venha a perder essa região aqui dos R$6, tá, pessoal? Então, muita atenção com as próximas movimentações aí do dólar contra o real. Nós já temos falado muito disso, chamado bastante atenção com este quesito, tá? Nós podemos observar aí que, comparado o dólar com outras moedas, o dólar permanece ainda consolidadão, né? Não temos nada de muito relevante. Parece assim aqui que o mercado marca um fundo, né? Vai tentando marcar um fundo, mas sem muita força, né? Enquanto aqui
a cobra vai fumando aí com relação ao dólar contra o real. Então, atenção de todos vocês com relação a isto, pessoal. Muita atenção, porque este pode ser um driver extremamente importante para o nosso mercado neste ano, tá? Bom, falamos aqui dos ativos, tá? Agora terminamos a nossa análise mais macro, falando do Bitcoin, que também corrige, tá? Bitcoin que volta a testar o topo rompido, tá? O último topo rompido marcado aqui nos 41.800 dólares. Faz uma correção essa semana de 22%, tá? Uma correção bem ampla, mas bem em linha com a volatilidade desse ativo. Principalmente nós tivemos aí o Taleb, né, citando aí que tinha largado as suas posições em Bitcoin por causa disso, né? O ativo vem estando mais volátil do que ele esperava, o que ele acredita ser que um ativo de segurança, de reserva de valor, deveria ter essa volatilidade, e nós vemos mesmo isso, né, pessoal? Nós vemos aí que em semanas de alta o ativo chega a bater 17%, 27% de alta. Aqui, por exemplo, 17% de alta, nessa correção, uma correção de 12%, e corrige 20%. Então é um ativo aí extremamente volátil neste momento, tá? A grosso modo, nós podemos dizer o quê? Nós podemos citar que, neste ponto, caso a tendência de alta ainda permaneça, deveríamos esperar aqui pelo menos alguma força compradora nesta região que foi aí topo rompido na semana retrasada, né? Então vamos ver como o mercado se comporta com esta região que está sendo testada neste momento, tá? Bom, era isto, então terminamos a nossa análise mais macro. Vamos agora falar dos ativos que eu tenho em carteira, pessoal. Eu quero falar com vocês primeiro dos stops. Stop feito esta semana em Camil, pessoal. Camil, que foi um ativo que veio aí performando bem mal, na verdade, né? Camil, que eu startei uma compra lá em maio, bem próximo aqui do ponto de stop, lá nos R$ 9,90. Foi um ativo que chegou a performar aí quase 50% de alta e fecha agora com o stop nos R$ 10,58, posição encerrada em Camil nesta semana, tá? Mais um ativo que gerou stop esta semana foi a GPCP3, tá? Ativo que fez um rompimento bem interessante nesta semana e aí ficou consolidado, né, de meio de lado aqui, stop realizado praticamente no ponto de entrada, tá? Aqui basicamente no 0 a 0, tá? Também encerro a minha compra em GPCP3 lá nos R$ 21,88, tá, pessoal? O mercado chegou a cair bem mais depois disso, tá? E o último stop dessa semana, também um stop aí no gain, foi o stop da posição de curto prazo em Tesla, né? Tesla que vinha consolidada, a gente até observava essa consolidação, um possível rompimento para cima, e o mercado fez ao contrário, né? Um movimento para baixo, né? Estopando a minha posição de compra dentro da carteira de curto prazo nos R$ 128. Lembrando que esta posição estava dividida em duas operações, a primeira acionada aqui nos R$ 60, tá? E a segunda, uma compra realizada aqui nos R$ 85. Então aí, duas compras aí que foram bem vencedoras neste curto prazo. A grosso modo, em Tesla, pessoal, eu não me desfiz de todas as posições, ainda continuo com a posição de maior prazo, né, de um prazo mais longo, tá? Meu stop móvel ainda não chegou no preço do ativo, ainda temos aí um grande espaço, talvez, para o ativo corrigir, e quem sabe, vamos torcer aí que o ativo se recupere, tá? Ainda continua, ao meu ver, dentro de uma tendência de alta, pelo menos no prazo mais longo aí, podemos falar assim, no prazo maior, a Tesla, tá? São essas posições que eu acabei movimentando esta semana. Eu quero dar uma olhada aqui, eu vou falar com vocês de alguns ativos que fizeram movimentações relevantes essa semana, como, por exemplo, aqui a Localweb, né, pessoal? Localweb esta semana corrigindo 17%, né? Também assim como o Bitcoin, um ativo de extrema volatilidade que chega a subir em uma semana 20%, corrige em outra 17%, né? Para vocês terem uma ideia, esta correção não chegou nem a fechar abaixo do candle da semana anterior. Então,
neste momento eu não vejo nada demais, tá? Movimento totalmente normal dentro de local web, tá? Sigo sem nenhum ajuste de stop dentro dessa posição. Outro ativo que também corrigiu forte essa semana foi a Nvidia, né? A Nvidia que após o rompimento não evoluiu. Nesta semana nós tivemos aí uma correção de 4,49% em Nvidia. Na verdade, pessoal, com essa queda generalizada aí do mercado, várias das posições, os sinais foram desfeitos, né? Por exemplo, a VEG, né, que também era outro ativo que eu estava observando no rompimento, possível rompimento dos R$ 93. E esta semana, o que aconteceu? O mercado chegou a cair aí 6,23%, né? Do topo da semana, VEG chegou a desenhar uma queda aí de 12%, né? Pegando aí no contrapé todo mundo que antecipou o sinal de compra aqui, né? Aquilo que eu falo para vocês, parece lindo, parece maravilhoso antecipar, comprar aqui em cima da média, ou quando o mercado faz uma nova máxima, né? Mas geralmente este tipo de antecipação tende a dar muito mais stops a quem opera esse tipo de sinal, beleza, pessoal? Aí nós podemos falar o quê? Bom, o que sobreviveu, né? O que performou bem essa semana? Poderia falar que nada, né? Mas não foi assim. Nós temos aqui alguns ativos que, sim, essa semana fizeram movimentações interessantes, como, por exemplo, a Usiminas. Usiminas, esta semana, subindo quase 9%. Foi um destaque essa semana dentro da minha carteira. Também a Kepler, né, pessoal? A Kepler aí que subiu 3,06%, testando novamente esta região de resistência. Então, bastante atenção aqui com o possível rompimento aqui de Kepler. Rompimento que está sim esticado, né? Nós temos o ativo subindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Então, honestamente falando para vocês, eu até preferiria deixar o ativo subir mais algumas semanas, corrigir, e aí neste pullback aqui a gente possa sim tomar alguma nova decisão. Por enquanto eu acho que o ativo está esticado, tá, pessoal? Então não vejo nada neste momento a ser feito aí em Kepler, tá? Outros ativos que também se movimentaram, performaram até razoavelmente bem, foi o caso da Sequoia, né? Sequoia que vem numa alta desde o seu IPO de mais de 150%, e aí vai se comportando bem, né? Nós temos aí o ativo consolidado há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, tá? Mas aí, devido à grande correção, principalmente dos ativos mais novos, foi um ativo aí que se comportou, de certa forma, muito bem. A própria Melius, né, que ao meu entender, desenha uma marcação de fundo aqui, tá? Bem em cima da média de 10 períodos, então este candle, caso acionado na semana que vem, pode aí dar bem bom aí para quem busca esse tipo de risco. Não é o tipo de setup que eu gosto de operar, mas sim faz todo o sentido observar aí Melius para a próxima semana, beleza, pessoal? Eu acho que é isso. SLC é outro ativo que corrige há 2 semanas. Também aí acho que vale a pena observar este ativo no rompimento aqui dos R$ 43,50, tá? É um ativo que vem bem bacana nas últimas semanas. Bom, eu acho que da carteira é isto. Acho que não tem mais nada de muito destaque aqui para comentar com vocês. Deixa eu só conferir. Outro que também corrigiu bem forte essa semana foi a Eternit. Eu não vejo nada a ser feito, mas sim é um sinal de desconforto, tá? O mercado perde essa zona de suporte dos 11,70, mas a minha posição que eu comprei lá nos R$ 6, eu sigo ainda com ela, esperando aí uma possível retomada da tendência. Em Eternit, é isto, acho que acabei aqui agora os ativos da carteira. E vamos para os destaques, tá, pessoal? Agora eu quero trazer para vocês alguns destaques. Vou falar dos destaques dessa semana e também os que eu falei na semana passada, o que aconteceu, o que evoluiu e o que não evoluiu, tá? Para trazer aí um resumo de tudo desta semana, eu acho que este é o ativo que mais me chama a atenção para a próxima semana. Fras-le, pessoal. Fras-le é um ativo que poucas pessoas conhecem. É um ativo que eu já tinha visto esta tendência já há algum tempo.
Porém, é um ativo que me chama, na verdade, me deixa um desconforto, um grande desconforto por causa da liquidez, pessoal. A liquidez, um ativo com uma liquidez bem pequena. Se nós observarmos aqui no gráfico diário, vocês vão observar aí uma liquidez que deu um grande spike agora neste candle de queda, mas aí se nós observarmos as últimas semanas, é um ativo aí com liquidez bem baixa, né? Um ativo aí que chega a negociar menos de 200 mil negócios por dia, tá? Então nós temos uma liquidez aí bem precária em Fras-le. Ela entrou na minha lista por causa principalmente desta semana, onde nós tivemos aí uma liquidez acima da média. Mas, enfim, eu vou colocar ela na minha lista, tá? Seria até plausível fazer uma meia posição, meio risco, uma posição menor dentro deste ativo, até devido à sua liquidez reduzida, tá? Mas, pessoal, Fras-le é um case que desde março até agora se valorizou 300%. É um ativo que vem com uma performance invejável no mercado, tá? E nós temos esta semana, após 1, 2, 3, 4 semanas de valorização, um candlezinho de correção, tá? Então, aqui Fras-le faria todo sentido, ao meu ver, observar a região dos R$ 12,71 para uma possível compra dentro de Fras-le. PetroRio, né, que nós temos falado tanto de PetroRio aqui, né? PetroRio, pessoal, PetroRio após o rompimento, faz um clássico pullback, tá? Aqui faria todo sentido, ao meu ver, observar PetroRio no rompimento deste candle, podendo aí ter um stop abaixo aqui desta mínima, tá? Também é outro ativo que vem com a performance muito bacana durante este ano. E por último aí a Forjas Taurus, né? Forjas Taurus ou Taurus Armas, que rompeu. E agora começa a flertar aqui com rompimento falso, mas aqui poderia, ao meu ver, sim ser uma oportunidade caso o mercado confirme este rompimento com este candle aqui sendo ultrapassado, tá? Principalmente na máxima dos R$ 22,12. Estes são os 3 ativos que eu vejo como grandes destaques para a próxima semana, tá? E agora, o que me chama atenção também, pessoal? Home está na minha lista de grandes destaques, mas um ativo que não dá chance alguma para uma compra. Temos, após o rompimento, esse ativo subindo aí 39%, mas eu não vejo nada a ser feito. Pets, né, que era o grande destaque, quem entrou no rompimento aqui em Pets já foi estopado esta semana, pessoal. Um movimento bem feio aí, desconstruindo todo aquele cenário mais positivo, pelo menos por enquanto, em Pets. Falei semana passada para vocês também daqui de fertilizantes Heringer, né? Esta ação chegou a confirmar o rompimento, né? E voltou tudo, né? Chegou até a subir bem após este rompimento que foi marcado aqui. O ativo chegou a performar aí 19% de alta, né? Devolvendo tudo, tá? É um ativo com pouca liquidez, cotado em baixo valor nominal. Aqui seria mais plausível colocar um valor bem baixo para tentar aí buscar alguma coisa dentro deste ativo, tá? Mas, sim, quem apostou nesse ativo foi acionado o ponto de compra, segue o trade sem maiores modificações neste ponto aqui em fertilizantes Heringer, né? Eneva é um ativo que vem sendo bem pilantra, como eu venho comentando com vocês, né, pessoal? Aqui ela fez esse baita candle de alta e corrige 3 semanas, como foi das últimas vezes, né? Então aqui eu coloco meio em descrença esta ação, pelo menos por enquanto, vem numa tendência boa, bonita de alta, mas aí sem muita consistência, né? Corrige geralmente bem forte quando está corrigindo, então só como destaque, só como referência aqui para vocês. 2 outros ativos que eu chamei a atenção semana passada era a Gafisa que eu esperava um rompimento aqui nos R$ 6,15, que não aconteceu. O mercado fecha em queda de 20% essa semana, também aí desconfigurando todo aquele cenário que nós havíamos conversado nas semanas anteriores. É um ativo que sai da lista de observação. E a Tecnos, né, pessoal? Tecnos também, que é um ativo que nós estávamos observando, mais uma semana de correção, que até faria sentido um novo ajuste de stop para cá, quem sabe, se o mercado vir a romper a região do R$ 1,70. É um stop caro, mas a gente está contando aí com um ativo cotado em R$ 1, né? Então aqui seria uma aposta com capital também bem reduzido dentro deste ativo.
Como destaque, segue a tendência de alta Embraer, isto dá toda a pinta de um gap de fuga, tá? Deixa eu achar o retângulo, aqui nós temos um gap, dá toda a pinta de um gap de fuga em Embraer, tá, pessoal? E aqui agora, observando no passado, nós temos aí próxima região de alvo simétrico só lá nos R$ 19,70 em Embraer. Azul, que nós já tínhamos observado bastante também, corrige essa semana, também sem romper a região dos R$ 34,96. E aí tem dois novos ativos que eu coloquei aqui na lista, que são a Recrosul, pessoal, Recrosul. Um outro ativo exótico, nós podemos falar assim, né? Para quem gosta de coisas exóticas, está aqui, Recrosul. E por que eu coloquei ela na lista? Pessoal, já tem uns 4 meses que Recrosul está dentro do meu relatório, tá? Recrosul, que foi um ativo que subiu em pouquíssimas semanas, chegou a bater 400% de valorização, e deste topo até então, o ativo que corrige 50%. Está lateralizado há várias semanas. Nós temos aqui um interessante ponto, talvez, para um trade aqui nos R$ 9,96. Sinceramente, eu apostaria no número mais redondo, então após o rompimento dos R$ 10, com stop aqui nos R$ 8, tá? Esse seria um cenário interessante também para um risco reduzido em Recrosul. Recrosul é uma empresa que vem num puro aí movimento de tentativa de um turnaround. É uma empresa bem feia, pessoal, na questão aí de passado, né? Empresa que chegou a entrar em recuperação judicial, empresa que chegou a praticamente a parar as suas operações, tá? Dentro desse período aqui. É uma empresa focada aí principalmente em carrocerias de caminhão, e agora está tentando diversificar o seu negócio para a fabricação de tratores. Comprou uma empresa aí de fabricação de tratores, o mercado vem repercutindo isso, mas também é um ativo para tomar bastante cuidado, mas chama assim a atenção quanto tempo que esse ativo está aparecendo aqui na nossa lista. Então é um ativo aí exótico que talvez valeria uma aposta, tá, pessoal? Aposta aí de especulação em Recrosul. E a FESA, pessoal, FESA novamente ligado ao segmento de commodities. FESA é um grande ativo, principalmente quando a gente fala de ciclos, né? Então nós tivemos esse ciclo aqui que FESA se valorizou, de Ferbasa, né? Se valorizou aí cerca de 300%. Se nós observarmos dentro lá do período do grande boom de commodities, nós tivemos este ativo subindo mais de 1000%. Então é um ativo bem cíclico, tá? É uma aposta mais aí voltada ao boom de commodities. E o ativo vem performando bem. O que me chama a atenção em FESA foi este rompimento de topo histórico, em que o ativo estava consolidado há nada mais, nada menos do que 2 anos, né, pessoal? 2 anos aqui o ativo rompe agora. É um sinal aí bem bacana, né? Aqui, ao meu ver, seria necessária uma correção, mas fica a dica aí para observação. Dos ETFs que nós falamos semana passada, a Bilibili corrige por mais uma semana, tá? Então, por enquanto, nada a ser feito aqui dentro desse ativo. É um ativo também mega volátil, então justificaria talvez um stop, não, 25% aí já passa demais da conta, né? Aqui, ao meu ver, vamos esperar talvez um fundo maior do que esse fundo para uma possível compra. Baidu, pessoal, Baidu eu chamei a atenção semana passada, corrige esta semana, é um candle que engolfa o candle da semana anterior, tá? Engole todo o candle da semana anterior. Vamos ver e observar, quem sabe o mercado tem aí forças para romper os R$ 1.900 aí em Baidu. Outro ativo que eu falei com vocês semana passada foi a Transocean, né? Transocean que segue lateralizada, também é um ativo que eu estou observando bastante. Outro ativo que entrou na minha lista essa semana é o Twitter, nada mais nada menos que uma alta de 14% essa semana, muito forte esse ativo, mas também aqui só para observação neste momento, tá? E por último, outro ativo que é esta empresa, que é, eu nem sei se é o nome correto dela, mas é Arcelor, tá? Esta é uma empresa focada na siderurgia, bem parecido o business no case de negócios aí como a CSN. Só que é uma empresa aí de valor de mercado muito maior, é uma empresa também voltada aí para a exploração de quem aposta no ciclo de commodities, tá? É uma empresa que está em consolidação. Eu ficaria muito atento para o rompimento dos R$ 70
R$1,35 dentro deste BDR, tá, pessoal? Se nós olharmos no ativo lá nos Estados Unidos, nós vamos ver aí que o ativo está em uma retomada, que o seu topo de mercado foi marcado nos $313 e nós temos uma cotação agora nos $25, né? Então tá uma relação aí de risco, retorno para este topo, uma relação muito positiva, mas aí há um longo caminho para que o ativo volte até lá, né? Mas sim chama também a atenção o desempenho atual deste ativo, basicamente aí para quem quer uma exposição mais global a um ativo ligado à siderurgia, né? É isto, tá, pessoal? Então vamos falar agora das vendas que movimentaram muito o mercado nesta semana, principalmente aqui os ativos que eu havia chamado a atenção de vocês na semana passada. Sabesp, pessoal, Sabesp acionando aquele sinal de venda que eu falei com vocês, esta semana caindo 6,24%. Lojas Americanas não foi acionado, né? Inclusive esta semana com uma mega alta, mas é o mercado colocando em xeque, né? Devolvendo praticamente toda a alta da semana, né? Um candle bem feio nesta semana em Lojas Americanas. Eu aguardo aqui para ver este possível rompimento na região dos R$22,64. Eletrobras foi outro ativo que também acionou um sinal de venda aqui e já estopou, né? Acionou e estopou, né? Uma movimentação brusca essa semana, alta de 11% em Eletrobras. E aí nós tivemos BRML, Brasil Malls, né? Brasil Malls também acionando aquele sinal de venda, inclusive este foi um ativo que eu adicionei à minha carteira nesta semana, queda aí nesta semana de 9,44%, e a Vara, né, a Vivar, né, Via Varejo também esta semana com uma queda de 15%, pessoal, 15% de queda em Via Varejo, também outro ativo que eu estou vendido neste momento, tá? Até queria fazer uma venda de EZTEC, também outro ativo que estava bem enquadrado, mas optei só pela Brasil Malls e a Via Varejo, mas também EZTEC do ponto de acionamento da venda, fluindo aí 9,85% em queda, tá? Não tenho outros ativos para destaque para queda nessa semana, porque boa parte dos ativos que estavam aí, enquadrados para queda já evoluíram, né? Então agora nós devemos esperar uma correção do mercado para um novo sinal de queda, um novo sinal de baixa dentro desses ativos. Bom, pessoal, por hoje é só, então não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem vocês acreditam que tem interesse nesse tipo de análise, de estudo, né? Não se esqueçam também do like e seguir o canal aqui. Nos vemos na próxima semana. Um fortíssimo abraço para todos vocês e até mais!